Fala galera, tudo bom? Eu tô aqui na praia de Acaú. Rapaz, a praia está aqui, por ser feriado, dia da proclamação da República, absolutamente lotada, né? Onde você vai aqui, impressionante como tá lotado. Eu tô tentando achar um lugarzinho aqui pra gravar, tanto que eu tô gravando pensando seriamente, para ir por causa do vento, gravar dentro d'água, porque tá passando tanta gente aqui, tanta gente o tempo todo, que o único lugar que eu acho que eu vou encontrar aqui é justamente dentro d'água. E o tempo inteiro eu tenho um negócio com encosto que é impressionante, brincando, né? Todo lugar que eu gravo, alguém para do meu lado ou vai para trás de mim para ficar ouvindo o que eu tô falando. É muito interessante isso. As pessoas acham interessante a câmera, o cara sozinho falando, né? Eu me expressando, né? E vem, eu botei por reclamação dos ouvintes aí dos fax, eu tô colocando aqui, ficar por aqui, um boné. Vai que a água não me pega aqui, não pega o microfone. Estou colocando um boné e o boné para poder terminar o sol, para ser um protetor solar. Reclamaram comigo, me deram bronca. Aí eu estou tomando jeito, né? Seguinte, eu tinha umas questões aqui. Como tem muita gente aqui na praia, até isso conta, né? A quantidade de gente utilizando a internet está bem intensa. Por esse motivo eu estou com dificuldade de ler todas as questões. E tinha uma questão muito legal que eu queria ler. Eu consegui aqui, ó, deixa eu ver. Vamos lá. Vou ler uma questão inicial, depois eu vou continuar com as questões em áudio, né? Eu estou fazendo uma fase de só que mais questões em áudio, mas eu vou retornar normalmente ao equilíbrio. Na verdade eu vou equilibrar, né? Entre as perguntas em texto e as perguntas em áudio. Se você quiser mandar o WhatsApp, você faz assim. Você manda, eu falei errado no último FAQ, né? Me falaram também, Saulo, você falou 1 hora, você tá louco? Eu falei, meu subconsciente quer me lascar, hein? Você faz assim, você manda um DDD 81 9555 8132, DDD 81 9555 8132. Você manda uma mensagem no máximo 1 minuto, não 1 hora, como eu falei. 1 hora extrapola até o FAQ, dá 2 FAQs. Seu nome, a cidade que está falando, a questão, a pergunta, a sugestão, a crítica, não tem problema. É comum receber crítica também. Eu até por acaso não gravei. Se você tiver alguma coisa, fale. A gente está assim, como eu falo, na medida do possível, eu sempre coloco e às vezes rebato, às vezes algumas coisas eu acho legal, eu falo, não, legal, né, faz sentido. Isso assim, a pessoa pode ter a opinião que quiser, eu posso ter a opinião que quiser, não quer dizer que a gente vai estar certo, né? E a gente, difícil é ter humildade real, não aquela de realmente colocar a cabeça no lugar, observar e falar realmente, né? Vamos lá, quem manda questão enorme aqui pra gente, eu vou ler um pedacinho dela, é o Joelson. Joelson fala, o assunto é sexo sem lembrança e possível assédio. Saulo, primeiramente, por favor, não pule, porque eu sempre pulo as perguntas das partes iniciais, somente quando puxa de elogios e coisas assim. Me chamo Joel, eu tenho 21 anos e moro em Ilhabela, litoral norte de São Paulo. Venho te acompanhando há alguns anos e gostaria de te agradecer a forma de passar espiritualidade com simplicidade, entendeu? Sinceridade é até difícil estudar por outro autor, porque me identifico muito com o seu jeito de falar, suas brincadeiras e criticidade. Não faça isso, Joelson. Joelson, vai estudar todo mundo, critique o que Saulo fala. Quando eu falo critique, não é maltratar o Saulo, não. É assim, é discordar de um ponto ou outro. E mais do que isso, eu sei que a gente se identifica com uma pessoa, com um autor ou com alguém, é comum isso é uma forma da gente... Eu faço isso também, as pessoas que eu me identifico mais, eu acabo lendo mais, acho que você também faz, né? Eu acabo buscando mais. Mas leia todos, mesmo aqueles que você não concorda em vários pontos. É normal discordar de vários pontos. Mas, por exemplo, não dá para não ler o Valdo Vieira. Quem estuda projeção astral, eu não gosto, ele é muito arrogante, ele é muito pesado, ele fala mal dos outros. Retire, descontorne, na verdade, essa parte e vai estudar o Valdo, certo? É legal. Ele traz coisas que não tem ninguém que faz igual. Por exemplo, o Wagner é muito bom. O Wagner, se você quiser mexer na sua sintonia, ouça o Wagner. É muito legal, o Wagner é muito espiritualizado, ele passa dicas muito precisas, muito bem colocadas, muito lúcida. Quem gosta também bastante da área oriental, do hinduísmo, de mantras, vá também buscar o Wagner. Ele tem conhecimentos que nós nem o Wagner
o Valdo, eu, o Moisés e qualquer outra pessoa que trabalha nesse... Não vai tão profundo, né? Então são coisas específicas. Lá de cá, a gente procura sempre tratar o assunto de uma forma mais, digamos, simples, sem... eu falo muito das poucas coisas que eu conheço, então assim, não tem essa coisa de melhor ou pior, tem o que você adiciona à sua consciência. E se você tiver liberdade, você vai crescer muito, né? Minha pergunta é a seguinte: eu moro com minha namorada há 1 ano, estamos juntos há 3, há um tempo pra cá estou achando algo estranho acontecendo. Acordo de madrugada com a mandioca pra fora, funfando com ela, mas sem saber como aconteceu, sendo que o mesmo acontece com ela. Olha aí. Ou seja, que ele acorda de madrugada se masturbando, né? Quando acordamos, já estamos no fim do processo. Às vezes nem disso eu lembro, eu só fico sabendo no outro dia quando ela me pergunta se fui eu quem começou. Ou seja, ela acorda, o cara tá lá se desgraçando lá do lado. Mas você acorda o namorado lá inconsciente, que nem um cachorro, né? Mandiocando. Queria saber se isso pode ser algum tipo de assédio, algum encostonildo se aproveitando de nós para fazer a festa. Porque na maioria das vezes em que acontece, não estamos a fim de fazer amor no dia. PS, estamos no 2º ano de psicologia, ou 2º semestre, mas não vimos nada relacionado a isso. Gosto de ver sobre pornografia, mas isso de forma simples. Vamos lá. Ó, legal você estar no lado de psicologia pelo fato de você questionar. Eu tenho certeza que você questiona se isso não é um fruto do seu próprio inconsciente, né? Ou subconsciente. E não é reação de si mesmo. No caso, você sente uma vontade, o corpo talvez de forma motora. Seria possível? Sim. Digamos que de alguma forma isso fosse possível. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Gosto de ver sobre pornografia, mas isso de PS1, né? Ele fala, gosto de ver sobre pornografia, mas isso de forma simples, sem esconder, sem preconceito. Ó, eu vou fazer uma declaração pessoal aqui sobre pornografia, que vai de encontro a quase todas as informações que nós temos por aí, de origem espiritual, católica, moralista, enfim. Não tem nenhum problema na pornografia. Saulo, que absurdo! Quer ver comigo? Olha o instinto simples. A gente vai colocar os pingos nos is aqui. Onde tem problema, onde não tem. Você que vai estar comigo olhando, observe dessa forma. Tenta pegar a minha linha de raciocínio. Eu tô aqui agora, tem um cachorro ali, uma cachorrinha no cio e 10 cachorros atrás. Eles são seres umbralinos, por isso. Eles seguem o instinto. Eles têm vontade de fazer sexo pela vida. Eles estão loucos, nem come direito, emagrece, morre às vezes. É o instinto. O que é a pornografia? Quando, claro, dentro do nível de equilíbrio, né? Equilíbrio seria um corpo encostar no outro, seja de qualquer tipo. Você pega lá um corpo e encosta no outro. Qual o problema de 2 corpos se encostarem? Nenhum. A não ser o desequilíbrio na busca por esse problema. Ou seja, você desejar, você sentir, não é problema nenhum. Em fato, o maior problema é fugir desse desejo, porque você está travando um processo seu. Interessante, estou falando aqui com um cara aqui do lado. A mais ou menos 3 metros. Mas me olhando de um jeito, parece que tá me namorando. Tá que pariu. Deixa eu vir pra cá. Vocês querem ver, né? Então vamos lá. Tá lá. Aí, falando em sexo, você fala, é aquele que eu vou comer hoje. Ou vai ser comido, né? Ou vai me acabar. O problema é a forma como a gente direciona isso. E mais, o ser humano, ele morre viciado nisso. E às vezes fica vagando por aí, em termos de busca pelo mesmo processo. Um sexo é muito forte na vida da gente. A pornografia, ela não é nenhum problema dentro do equilíbrio. O que seria equilíbrio, Saulo? Por exemplo, o cara acessar um site de pornografia, é isso que mora o problema. A gente criou um tabu tão grande em cima de uma coisa tão boba, que se leva a sério algo desse tipo, algo que faz parte da vida de todo mundo. Você sabia que os sites mais acessados do mundo são os sites pornográficos? Os vídeos mais acessados do mundo são os vídeos pornográficos? Isso é estatística. Então, quer dizer, isso é um fato na vida das pessoas, é um fato no mundo. Se é umbral, não é outra história. Vamos falar das coisas simples, né? O que se torna pesado é o desequilíbrio. Por exemplo, você sabia que o segundo remédio mais consumido é o Rivotril? Quer dizer, as pessoas também, são estatísticas, as pessoas mais consumidas do que a dipirona. Eu não sei qual é o primeiro, não me lembro, né? Do que o remédio para dor de cabeça. É remédio para se acalmar. Então, são algumas coisas interessantes que a gente enxerga no ser humano e que a gente fica em observação do mundo simples que nós vivemos. As pessoas têm dificuldades, eu estou falando, certo? As pessoas, e essas dificuldades muitas vezes são por causa do processo religioso em cima da cabeça delas. Por causa da dificuldade de convívio, por causa da dificuldade em aceitação, por causa de bloqueios e traumas de infância. Nós sabemos disso. Então é o seguinte, vamos deixar uma coisa clara aqui.
Saulo, mas a religião fala, o livro Sexo e Destino diz, o Chico falava. Olha, muitas coisas eu critico e falo. Eu não sou dono da verdade, mas eu tenho uma concepção e eu transmito ela na medida do possível adiante, tentando, claro, não radicalizar muito, mas essa é uma opinião que naturalmente já é radical, já é polemizada, mas que é, nós sim temos a simples vontade sexual. Não adianta você chegar pra mim e falar o que você quiser. Quando você está perto de uma mulher perto de um homem, por mais se eles forem atraentes, ainda que espirituais, eles vão, na medida lógica da regra, né, porque existem as exceções, eles vão se atrair. Não é uma questão, eles querem, sabe o que significa atração? É sim, quando você vê uma mulher bonita, um quadril mais largo, ou você é um homem, é fazer um filho, é isso. A vida, a pornografia, tudo que você está fazendo é vontade inconsciente, subconsciente, de a forma de um bebê. Você quer procriar, você só passa de um processo instinto, assim, faz parte da vida da gente. Então pornografia não é problema nenhum. O desequilíbrio constante, sim, tem pessoas que passam a não conseguir mais viver, porque tudo se torna pornográfico, né? Se elas veem uma pessoa na rua, elas sentem desejo. Se elas enxergam uma coisa, então aí já passa a parte mental do desequilíbrio. Agora você utilizar, e também tem outros processos que podem complicar, como por exemplo, tem gente que assistindo vídeos pornográficos, sempre buscam determinadas cenas que lhe fazem sentir mais, ou determinadas visões que especificamente lhe fazem ter mais desejo. Ter desejo por um homem é ruim, só não tem problema nenhum. Né? É físico, seja o que for, não é problema nenhum. O problema que tem é no conceito, o problema que tem é na cultura, né? Aí fazem com que essas pessoas, com o tempo, elas começam a se masturbar tanto que passam a não sentir mais desejo com coisas simples, elas precisam de coisas mais complexas. O que acontece é que você deixa a sua consciência complexa no quesito da busca pela sexualidade. A simplicidade da sexualidade, às vezes, ela passa, mas isso faz parte, esses desejos sempre existiram, não é agora. Sempre existiu as taras, as fantasias, as vontades das pessoas de pensar. Isso tudo vale eu vou falar uma coisa muito interessante para finalizar isso aqui, que foi uma frase de Flávio Gicovati, que eu ouvi uma vez na CBN, no carro, que ele falou assim: desejar não é problema. Ele se referia a um problema da esposa que desejava, o cara que desejava que a esposa saísse com outro homem, e ele tinha desejo em relação a isso, né? Ele falava, desejar não é problema. Tudo fica no quesito da fantasia e da brincadeira, não é problema. Quando você vai ver um vídeo, você às vezes se vê na cena, você vê se deseja aquela pessoa, ou está naquela posição, enfim, né? O que acontece é tentar realizar, concretizar a fantasia, que normalmente, quase na esmagadora maioria das vezes, não é a mesma coisa. Você vai lá, você vai e sai com outra pessoa. Aí o que acontece? Você entra na mesma aceitação, né? Porque existe uma fantasia, mas não é igual, porque existe energia. Eu vou agora adicionar mais coisa que o Flávio falou. Existe obsessão, existe processo de troca de fluidos, existe, como o Flávio falou agora, as pessoas confundem as coisas, passam a achar que aquilo é felicidade ou que vai sentir aquela sensação e não sente. Então, às vezes, ficar só no campo da brincadeira, mas Saulo, fantasiar demais não é mal? Faz mal, talvez. Mas e aí? A gente vai fazer o quê? Fingir que não está sentindo? É pior ainda. Porque você fica guardado aquilo, você precisa entender o que você está sentindo, no mínimo, ou buscar ajuda psicológica, se você estiver passando o limite, mas simplificar o processo. Nós temos desejo sexual, isso é fato. Não faz diferença se existe os moralismos, se existe o processo religioso, não faz diferença coisa nenhuma. Eu estou falando isso porque eu acho isso um assunto de extrema importância, porque eu já não falo mais tanto de e-mails sobre masturbação ou sexualidade, porque são a grande maioria dos e-mails que chegam pra gente. As pessoas sabem que a gente trabalha com espiritualidade e simplicidade, que normalmente eu desmistifico muitas coisas que existem por aí, muitos conceitos, né? E por isso mando um e-mail com suas dificuldades. Eu recebo muito e-mail de transexual, de gente com dificuldade de sexualidade, no geral, né? Eventualmente eu coloco para poder direcionar, mas eu, claro, faço uma seleção para não ficar todo o FAQ ligado a isso. Aí ele fala assim, ou seja, pode assistir suas pornografias dentro daquele limite. Até onde, porque existe assédio. Assédio existe em tudo, certo? Mesmo que você não esteja fazendo nada, você vai fazer só espiritualidade, vai ter assédio. Por exemplo, eu estou aqui agora, provavelmente eu devo estar relativamente protegido por causa do nível de pensamento meu e aos amigos espirituais que com certeza estão aqui dentro do barco comigo se molhando. E outra frequência, né? Eles estão gostando, né? Apesar que nas dimensões troposféricas o mar é bem estranho, bem brabo, normalmente, né?
Tal, eu esqueci o que eu tava falando, né? Peraí, cara, que sacanagem. Pô, tá bom, diga aí, você vai falar. Mas enfim, né? Enfim, Saulo esqueceu aqui. Eu brinquei tanto com os mentores aqui, achei até engraçado ele dentro d'água que eu esqueci. Veja isso de forma simples da pornografia. Não passe do limite, lembrei. Né? Desse sentido, até onde você está passando o limite, essa pergunta. O assédio também. O assédio existe no... Eu estou fazendo um trabalho aqui agora, lembrei. Estou fazendo um trabalho de assédio, foi os mentores que me lembraram. E a todo momento, quando eu estou fora daqui, eu sinto assédio. Assédio tentando me desestabilizar. E às vezes consegue, viu? Porque desestabilizar entre aspas, eu fico nervoso. Alguma coisa acontece na família, enfim, que deixa você agoniado, você tem que direcionar e se acalmar. Isso faz parte também. Então a assédio existe sempre, ele está numa frequência de gente desequilibrada. Logo, alguns se assediam por vários motivos, né? Mas se você passar muito do limite, você vai perceber. Eu na projeção às vezes percebo. Às vezes em catalepsia eu já vejo assédio. Abraço pra você, pra sua namorada. E o que aconteceu com vocês em relação ao que tá agora? Vamos ao assunto, né? Já tô 15 minutos com sua pergunta. Caramba. Normal. O que aconteceu ali? Será que foi espírito? Pode ter sido. Vocês podem estar passando sim. Espíritos, eles fazem isso, né? Eles utilizam de alguma forma. Às vezes existe um processo chamado acesso ao subconsciente, em que eles induzem a vontade e o corpo comanda isso. Isso é muito interessante. É claro que eu estou falando de uma energia fortíssima com a sexual, né? E pode ter sido um acúmulo mesmo. Mas como você está com namorada, está do lado, não acredito ser acúmulo, né? Como acontece com os dois, inclusive, aí tem que observar. O que se faz nessa hora? Buscar ajuda, buscar observação. Principalmente se vocês perceberem o assédio, vá buscar ajuda. Porque às vezes a gente está tão mergulhado na dificuldade que a gente não consegue sair sozinho, certo? Mas sem grilo, sem agonia. O que acontece é vocês não se desequilibrarem por causa do assédio. É observar isso, não se culparem. O que mais acontece é que um começa a brigar com o outro, aí é o problema. Vamos para o WhatsApp? Vamos ver a mensagem de um amigo aqui agora, do Sandro. Opa! Olá, Saulo, eu sou o Sandro, daqui de São Vicente, litoral de São Paulo. Acompanho o teu trabalho e você está de parabéns. Eu já mandei uma pergunta anterior, essa aqui é a segunda. A questão é a seguinte: eu tenho pesadelos. Todos os dias, praticamente, eu tenho pesadelos. E na maioria das vezes são com zumbis. Zumbis tipo The Walking Dead mesmo. E eles me perseguem, tentam me matar, tudo. E eu sempre fujo, sempre para um lugar alto. E eu, quando estou assim, acuado, sempre no topo, eu tenho consciência de que eu estou sonhando. E nesse momento eu acordo. E sempre acontece isso. Sempre. Sempre que eu tenho consciência, eu acordo. Eu queria saber de você o seguinte: como é que eu faço para que logo após eu ter consciência disso, eu continue sonhando? Muito obrigado. Bom, o Sandro mandou outra questão anterior, que foi a seguinte. Olá, Saulo, eu sou... Não, na verdade eu vou ler porque tem coisa que ele vai falar aqui. Ele fala que não consegue dormir, que tem insônia, que tem pesadelos. Ele falou do pesadelo, mas isso é sobre insônia também. E que isso aconteceu tem mais ou menos um mês, segundo o vídeo dele, que eu não sei quando é que foi que chegou. Aí ele fala sobre isso e eu queria tentar ver se a gente diz: olha, Sandro, quando uma pessoa começa a ter algum problema, alguma dificuldade, eu molhei minha mão, algum problema, alguma dificuldade, né, desse tipo de origem e eventual, que ela não tinha e repassou a ter, primeiro ela precisa dar uma observada na sua vida, né? O que eu estou fazendo, o que aconteceu agora, se aconteceu alguma coisa, ou se estou fazendo, que está mexendo tanto assim no meu subconsciente. Porque se você está dormindo, está tendo pesadelo, alguma coisa está acessando o seu subconsciente, é muito intensa, né? Alguma coisa está acessando, porque projeção, o sonho lúcido, seja o que for, é acesso também ao subconsciente, certo? Por isso que eu falo também por causa da projeção, quem não sabe. Então, o que tem? Primeira coisa, você questiona você, o que você fez? Porque alguma coisa deu certo. Às vezes chega um espírito do nada, durante a vida, ele acha a gente. Alguém ligado a gente, alguém que sabe, a gente passou em algum lugar, gostou. Então, a assédio pode acontecer também, eventualmente. Ele chega, né? E você tem que entender o que está acontecendo ali. Nesse caso, faça esses questionamentos. Se você percebeu que é isso, audicione. Se você percebeu isso,
direcione, tenta ver o que dá para fazer para melhorar. Aconteceu alguma coisa, você se separou, você perdeu emprego, você está desequilibrado, mas está com a mente mais parada, isso tudo complica um pouco a vida da gente. A maioria de nós não consegue ficar com a mente parada, né? Quase todos nós paramos e fica merda. A mente mora parada, como falava a avó da gente, morada do diabo, porque a gente acessa coisas ruins que normalmente só pegam aqueles que estão com a mente ali parada, e a gente, como não vibra 100% positivo, é normal que isso aconteça. Fora isso, se você não percebe nada de verdade, mas sendo sincero, você tem que ver se, nesse caso, abrir a possibilidade que uma mudança extrema, você vinha bem e de repente ficou mal, né? Assédio certamente existe. Alguma coisa, algum vizinho se mudou, alguma coisa você mexeu energia, você não estava 100% pronto, alguma coisa preparou um campo para isso. Às vezes vem de onde a gente menos imagina, de onde a gente menos pensa. Às vezes um relacionamento antigo, alguma coisa que acontece, a gente não sabe. Tem que abrir possibilidade. Como a gente nunca vai saber, para não ficar imaginando loucura, né, não ter a noção perfeita, é buscar então ajuda. Porque existe um limite, você tem que estar... Isso aí é o vigiar, né? Você vai orar, a maré está enchendo, está molhando cada vez mais aqui. Você vai orar na medida do possível, buscar todas as informações possíveis, vigiar, e se não conseguir, você vai orar. Orar nem sempre sozinho, orar significa vibrar, só convertendo aqui a informação do Evangelho, vibrar, pensar coisas boas, tentar mudar a faixa que você está vibrando, tentar tirar a sintonia desses espíritos que tentam nos desestruturar, às vezes, mesmo nem estar bem sintonizado pelos outros, né? Não acessa a gente, acessa os outros, e buscar ajuda no centro espírita, centro esotérico, centro de umbanda, centro esotérico, né? E buscar tomar passe constantemente e ver o que pode estar acontecendo. Para dormir melhor, procura durante o dia, Sandro, não pensar coisas ruins. Eu sei que é difícil. Não desequilibrar suas emoções. Não se exaltar demais. Porque você desequilibra quimicamente o corpo, mexe também nas energias, e quando vai deitar, o seu corpo está abalado por tudo isso. Pela química e pelos pensamentos que orbitam a mente, né? Os pensamentos mais densos, durante o dia eles ficam travados, um problema, alguma coisa, eles ficam rodando. Aí na hora que você vai dormir, o corpo ele costuma ter uma grande dificuldade de desassimilar, desvincular desses pensamentos que ajudam no processo energético, mas mesmo assim é difícil. Isso é uma dica, né? Tenta observar a si mesmo. Com certeza você tem responsabilidade de alguma forma sobre esse desequilíbrio que você está passando. É só abrir a lucidez e perceber com carinho o que exatamente pode ter sido. Às vezes, como eu falei, às vezes está além das nossas forças. Por exemplo, eu comecei uma época, a dormir mal e não sabia o que era, né? Olha, quase não olhei meu celular aqui. A onda bateu aqui. Eu comecei a dormir mal, simplesmente comecei a dormir mal. E eu comecei a perguntar, questionar, como é que eu posso estar dormindo mal se está tudo tranquilo? Simplesmente uma pessoa foi dormir uma época lá em casa e eu pensei, depois ela não estava bem e eu assimilava a hora dela e ela atrapalhava o meu sono. Então, coisas que você tem que analisar. E como é que eu descobri? Eu fui dormir distante e comecei a dormir bem. Então, eu não estou dizendo que a culpa é dos outros, que é mais fácil botar a culpa nos outros do que na gente. Mas, de alguma forma, eu assimilava a hora dela e é fato. Se você dormir num lugar que tem pouco oxigênio, você não dorme bem. Se você dormir num lugar que tem, sabe, é assim que funciona. Que tem cheiro de mofo, você não dorme igual. Sempre vai ser assim. Olá, Saulo. Meu nome é Fernando. Eu sou de Miguelópolis, interior do estado de São Paulo. É o seguinte... Vivemos um período eleitoral conturbado e desde o início a grande maioria vibrou sentimentos diversos e teve atitudes diversas. E tudo isso gerou uma energia. Energia essa que, ao meu ver, foi mais negativa que positiva. Vista a maioria das atitudes, palavras ditas, sentimentos gerados, ódio, raiva e tudo mais. Eu acredito que toda energia que emanamos nos afeta e afeta tudo ao nosso redor. E me sinto um pouco pessimista em relação a isso. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre isso e o que isso pode causar no plano espiritual. Porventura, o que pode influenciar em nós mesmos no futuro. Um grande abraço a todos do FAC. Axé sempre para vocês.
Bom, Fernando, eu vou simplificar essa informação aqui. Sim, a energia pesa. Pesa porque está todo mundo vibrando, cada um vibrando para um lado, como foi essas eleições, alguns poucos neutros, a grande maioria estava assumindo um partido, um lado, uma direção, né? E ainda existe, né? Ainda hoje está sendo um monte de protesto por aí, está tendo processos aí. Eu tô ligado a tudo, eu parei de discutir por causa justamente desse processo energético. Eu vou andando por aqui, vai ter um monte de gente me olhando, vamos lá, vou para lá, que eu vim para um lugar bem longe aqui para achar um lugar mais vazio, mas está difícil. Eu vou ver que no caminho vai estar, onde eu passar vai ser todo mundo olhando para trás, é bom que você vai olhando comigo aí. Existe sim um processo, tem que aprender a ser repórter, né? Repórter é assim, passa no meio da galera e tal, se lasca. Existe um processo muito forte, energeticamente falando, mas isso é normal no mundo que a gente vive. Você está no umbral, irmão, certo, Fernando? Você está encarnado no umbral, ninguém mandou encarnar aqui. Aqui tem gente desequilibrada, aqui tem gente que não sabe conviver, tem gente ambiciosa, tem gente que só pensa em si mesmo, tem gente que vive o bairrismo ou torce pelo seu time de futebol a todo custo, ainda que não tenha mais lote, o time seja ruim, perca e lá vai. A mesma coisa é na política. As pessoas escolhem um partido, né? Naturalmente, você vai ver como a praia está cheia ali na frente. Que isso faz parte do processo. Então o que você tem que fazer nisso? Relaxar, vibrar suas energias. Saulo, é melhor não se envolver? Sim. Se você perguntar para mim se é melhor ficar neutro, eu vou lhe dizer que é. É melhor não se envolver tão fortemente nisso. Mas isso significa travar a sua inteligência? Não. Né? Você tem que estar a par do que está acontecendo. Você pode naturalmente escolher um lado, não é problema nenhum. As pessoas vão lhe julgar por esse lado escolhido. Elas, como no meu caso, como eu faço projeto, fico relativamente exposto, né, a várias opiniões, muita gente manda e-mail para mim, muita gente me cobra determinada posição, muita gente diz que eu estou errado, mas isso é aquela velha história. Eu, nessa época de política, eu defendi um lado e sofri, como tive também apoio do lado dos comparsas, digamos, e teve dificuldade. Sofri processo energético, sofri assédio forte fora do corpo, inclusive, né? Porque me envolvi com esse tipo de energia. Eu tenho que me acostumar, tem que estar disponível a isso. Faz parte, certo? Vamos desmistificar isso. A gente está onde? No umbral. Beleza. Faz parte. Aqui é lugar de energia pesada, lugar que de vez em quando tem. Isso mexe na nossa energia? Mexe. Que nem energia de domingo, sabe? Domingo. Por que domingo é pesado? Já se perguntou nisso? Pois é, vou lhe falar. Já falei algumas vezes, vou falar. Porque ninguém gosta de trabalhar. Ninguém gosta de voltar para as obrigações. Ninguém, incluindo eu. Deixar a gente quer ficar aqui, ó. Apesar que aqui eu tô gravando faca, a gente quer ficar tranquilo na praia, em casa, né? A obrigação, como diz a palavra, o próprio trabalho, em latim, ele significa, se eu não me engano, é como se fosse algo parecido com escravidão, sabe? O próprio trabalho, o nome é pesado, né? A gente ainda vive um sistema de meio que semi-escravidão, se você parar para ver. Então a grande maioria não gosta do que faz, né? Eu até gosto, mas acontece que dizer que entre ficar o trabalho e ficar aqui sem andando na praia, qual é melhor, né? Então essa energia gera domingo de manhã não, domingo à tarde, que vai se aproximando e a grande massa sofre muito, somente que depois de muita emoção, de muita bebida, isso gera uma energia muito forte no ambiente, uma energia de depressão, de tristeza, mas não é só no domingo não, você vai perceber que nos feriados que antecedem ao dia normal de trabalho, é a mesma sensação de domingo, você acha que é domingo, né? Você vai atrás, a galera me olhando. Você pensa que é domingo, então isso faz parte. Quando eu passo aqui, todo mundo está me olhando, bestalhado. Essa energia de domingo é característica, é uma emanação da massa, então não precisa de eleição. Todo domingo você tem digamos, em termos energéticos, um peso muito grande, geral, né? Beleza. Vamos relaxar sobre política, sobre energia, isso faz parte do planeta que a gente está vivendo. Boa tarde, Saulo. Eu moro em Sobral, no Ceará. Eu gostaria que você, eu sou a Zuleide, e eu gostaria que você me falasse um pouco sobre as dimensões do plano astral. Ela quer que eu fale sobre as dimensões do plano astral. Ouça o curso básico, né? Eu poderia falar aqui das frequências troposféricas,
em tese, né? Eu não sei, eu nunca vi. Eu já fui até a 6ª ou 7ª dimensão, já tive uma dimensão mental também. E já fui na troposfera, que é o que eu vou sempre, né? Mas vai ouvir o curso básico, tem um áudio específico sobre dimensões, certo? E você lá vai ter uma visão sobre isso. A verdade é que são frequências, são como se fossem frequências de rádio, de satélite, que modificam de uma para outra. E sim, existem reações pelo nível de pensamento, de acesso a ela. Galera, eu vou ficando por aqui, no pack de 30 minutinhos. Vai ouvir o curso básico, certo? Lá eu explico direitinho por A mais B. Isso. Um abração, fiquem com Deus. FOI. Fui.